Também vamos falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Continua internado no hospital lá em Brasília, em tratamento de uma pneumonia. O boletim médico desse domingo ainda não foi divulgado, mas segundo as últimas informações, Bolsonaro apresenta uma boa evolução clínica, sem previsão de alta. O ex-presidente aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre um novo pedido de prisão domiciliar. E é sobre isso que a gente conversa com o Matheus Teixeira. Estamos aqui aguardando, né, Matheus? Novo boletim médico por volta de 11 horas da manhã, que a gente tem essa divulgação, e também essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre essa mudança de regime prisional. Matheus, primeiro, o que temos de informações com relação à possibilidade de avanço desse pedido de prisão domiciliar, quinto pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também a outra frente que se abre, que é uma frente política. O próprio governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, chega a defender em público que o ministro Alexandre de Moraes aceite esse novo pedido. Perfeito, Carol. Muito aguardada essa manifestação da Procuradoria-Geral da República, do procurador Paulo Gonet, porque vamos lembrar que nesse caso específico da condenação de golpe de Estado, Gonet e Moraes geralmente andam muito alinhados. As manifestações de Paulo Gonet costumam ser seguidas pelo relator. Quem tem a palavra final e quem vai decidir sobre a prisão domiciliar é o ministro Alexandre de Moraes, mas a Procuradoria é um órgão relevante e que atua perante o Supremo Tribunal Federal, foi quem apresentou a denúncia e, portanto, também está totalmente por dentro do caso. E sim, há uma manifestação que não vincula o ministro, portanto, independentemente do que a Procuradoria falar, o ministro Alexandre de Moraes toma sua decisão, mas o que a Procuradoria fala tem um peso e sim, deve influenciar a decisão do ministro, que deve sair no final dessa semana, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ter alta. A previsão inicial é essa, ele tem uma melhora clínica dia após dia, apesar dele ter, de fato, uma complicação muito severa de saúde. Depois da facada que sofreu em 2018, ele já passou por mais de 6 cirurgias, e essa última baixa no hospital agora, segundo todas as informações médicas, é que de fato a situação dele era muito ruim, inclusive com problema renal. Geralmente os problemas de Jair Bolsonaro eram mais relativos ao intestino e ao sistema digestivo, e dessa vez, portanto, houve uma ampliação por um problema também nos rins. E agora o meio político, os aliados de Jair Bolsonaro, aproveitam para engrossar o coro do pedido da prisão domiciliar humanitária, como eles têm chamado. Desde o começo da prisão, logo que ele foi preso, tem esse apelo do mundo político, mas, diante da piora do quadro de saúde, isso aumentou. Além dos filhos e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também tivemos um movimento relevante nessa semana do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro. Ele fez um périplo pelo Supremo Tribunal Federal para falar sobre a ação que discute a privatização da Sabesp, mas também para fazer um apelo pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Ele aproveitou ontem, que foi aniversário de Jair Bolsonaro, inclusive, para publicar nas redes sociais um pedido pela prisão dele. Vamos ver na tela. Ele afirma, portanto, que se soma a milhões de brasileiros que aguardam a ida para casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, e ele tem uma relação melhor com o Supremo Tribunal Federal do que a família do ex-presidente. Vamos lembrar que, na verdade, ele tinha uma ótima relação com o Supremo. No fim do ano passado, em setembro, houve uma manifestação de apoiadores de Jair Bolsonaro, numa época que ele ainda tinha esperança de ser escolhido o sucessor, o candidato à presidência nesse ano, e ele esticou a corda com o Supremo, chamou Alexandre de Moraes de tirano, ele que tinha uma boa relação com o ministro. E agora, depois de, na verdade, ele ter visto que o candidato é Flávio e não ele mesmo, ele tem recalculado a rota e tenta se reaproximar do Supremo Tribunal Federal e tenta se valer dessa relação melhor com o Supremo do que os parentes de Bolsonaro para fazer uma pressão, para fazer um apelo pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente deve ver, pelo menos até o fim dessa semana, caso de fato ele tenha alta, a manifestação da Procuradoria e uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, que irá decidir se ele tem que ir para casa
ou não. Para concluir, só para lembrar que hoje, na realidade interna do Supremo, já há ministros que defendem nos bastidores essa prisão domiciliar, mas até o momento não houve nenhum indicativo do ministro Alexandre de Moraes nesse sentido. Fato é que a piora de saúde, pelo menos, cria uma condição, sim, para que ele mande Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Isso a gente deve ter uma resposta até o fim dessa semana, Carol.